Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então o estudo da Epístola de São Paulo aos Romanos. Hoje é Romanos 3, do 21 ao 31, que diz: Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pelas das obras, não pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem observância da lei. Ou Deus só o é dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé, de modo, pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Palavra do Senhor. Então diz o autor em 25 de janeiro de 1948 sobre essa passagem de Romanos, para Maria Valtorta. Se o mundo inteiro for considerado culpado diante de Deus, se a consciência do pecado vem da lei, e ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, então quem será salvo? Com o quê? E merecerá então pertencer ao povo de Deus se o mundo inteiro for considerado culpado diante dele? Então por que está perguntando assim? Se julgarmos que todos pecaram contra a lei, Deus deu mandamentos, e são bem claros. E se olharmos a vida de cada pessoa e vermos que todos, não obedeceram esses mandamentos, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por ter obedecido. Então quem será salvo? Com o quê? E merecerá então pertencer ao povo de Deus se o mundo inteiro for considerado então culpado diante de Deus, perante os seus mandamentos? Essas palavras do apóstolo no final do trecho acima meditado não destroem a esperança na promessa divina? Não. Eles não destroem nem a esperança e nem a promessa. Eles não condenam o mundo a uma morte inexorável. Não desanimam com o pensamento da inutilidade de pertencer ao povo de Deus. Pelo contrário, ampliam a esperança e a promessa. Confiam no amor do Pai Criador de cada criatura. Encorajam-nos a entrar neste povo abençoado. Confortam-nos a realizar as obras da lei, sem medo de que não sejam válidas para a saúde, conhecendo-as e praticando-as, mas sim como uma condenação porque são sempre realizadas imperfeitamente. E por quê? Porque todos os que creem em Cristo são justificados gratuitamente pela graça dele, por meio da redenção por ele realizada. Verdadeiramente ele tomou sobre si todos os males do homem.
Deus, seu Pai, colocou sobre ele a iniquidade do mundo inteiro, e ele sofreu o castigo que restitui a paz aos homens. Aqui está o pastor e o cordeiro que reúne as ovelhas errantes que se desviaram do caminho do céu. Ele traçou com seu sangue um sinal para os homens distraídos pelas seduções da carne, do mundo de Satanás, fácil de passar para pastagens traiçoeiras. Esse sinal vai desta terra lamacenta onde vocês vivem ao reino de Deus. Aquele sangue divino do Verbo encarnado, aquele sangue inocente do Filho do Homem resplandece e clama a todos os homens, indicando o caminho e as verdades a seguir para ter vida. Observe que estou falando no presente, porque a redenção pela vítima propiciatória preordenada por Deus é um presente eterno que começa não na hora nona, não no clamor de Belém, não nas revelações dos profetas, não a promessa a Abraão, não da condenação do Éden, não do primeiro comando Criador. Faça-se a luz. Mas sempre foi, como Deus sempre foi uno e trino, gerando de sua unidade perfeita o Filho e o Paráclito que dá aos dois procede sem produzir divisão de unidade e sem criar confusão de pessoas para esta unidade inalterada. O pensamento sempre no eterno presente, do pensamento divino. O pensamento pré-ordenado quis a vítima redentora, e esta infinita pulsação de seu amor misericordioso, eternamente recebida pela unidade pensante. Os dias do universo ainda incriados, e as criaturas deste universo, perfeitas por origem, imperfeitas por sua vontade, geraram o Verbo, a vítima. Por isso é justo dizer que Deus é amor e que toda operação de Deus é amor, desde a misteriosa e infinita e infinitamente maravilhosa da geração do Verbo, e portanto também do ser do Paráclito, que é o infinito e recíproco amor dos dois primeiro. A semente que neste minuto, depois de milênios da criação, lança seu germe do suco para um dia criar uma família de grãos, pão futuro para o homem. Deus é infinitamente bom, amoroso, sábio, paciente. Por essas suas perfeições, ele quis o Redentor, antes mesmo de ser pecado. E por essas suas perfeições, ele foi capaz de suportar os crimes anteriores dos homens para fazer a justiça conhecida no momento certo, e para que todos aqueles que, ou por motivos espirituais, luz, ou pelo conhecimento doutrinário, creem em Jesus Cristo. Muito grande isso aqui, né? Meu Deus. É muito até forte. Vou tentar entender um pouquinho, né? Vou tentar entender o que está muito grande demais. Então, beleza. Se o mundo inteiro for considerado culpado diante de Deus, se a consciência do pecado vem, né, dos seus mandamentos, de conhecer os seus mandamentos e não praticá-los, ninguém será justificado, então, diante de Deus, porque conhece o que ele pediu, mas não obedece. Quem então será salvo? Como? Com o quê? E merecerá então pertencer ao povo de Deus se o mundo inteiro for considerado culpado diante dele? Essas palavras do apóstolo no final do trecho acima meditado não destroem a esperança na promessa divina? Não. Eles não destroem nem a esperança e nem a promessa. Eles não condenam o mundo a uma morte inexorável. Não desanimam com o pensamento da inutilidade de pertencer ao povo de Deus, pelo contrário, ampliam a esperança e a promessa. Então, o que eu entendo aqui? Por que amplia? Por que amplia? A lei, né? O mundo não conseguir obedecer à lei, e aí amplia a esperança, porque Jesus veio na Terra, já sabendo que a gente não conseguia obedecer. E é por isso mesmo que ele veio por causa disso.
né? Pelo que eu entendi. Foi o motivo pelo qual ele veio, porque o povo não consegue obedecer. Porque o povo não consegue obedecer. E aí tem um motivo pelo qual o povo não consegue obedecer. Tem uma raiz, né, em cada um de nós, do pecado original. Faltou o primeiro obediente. Como que nós vamos obedecer se o primeiro que viveu não obedeceu? Né? Nós não temos força por nós mesmos para fazermos isso. Precisamos de quem faça, né? E nos faça por nós. Nos ensine a fazer. E como obedecer quem a gente não ama, né? Se nós amamos mais a nós mesmos, como que nós iremos... A gente vai obedecer a nossa carne, obedecer os nossos desejos, porque nós amamos a gente mais do que amamos a Deus. Não conhecemos o nosso autor. Como que nós iremos obedecer a alguém que não conhecemos, se não sabemos que ele nos ama? Não sabemos o que ele quer de nós, espera de nós. E aí, ele só exige, né? Como que nós vamos obedecer uma pessoa que só exige coisas, mas a gente não, né? Não sente, é mais ou menos isso. Então, Deus, sabendo que a gente pensa assim, ele veio dar o exemplo. Ele veio aqui para fazer por nós. A gente não tem por nós mesmos a visão que precisávamos ter, que nos foi tirada através do pecado original. A visão nossa, ela é totalmente distorcida, né? Então, vamos lá. Eles não destroem nem a esperança e nem a promessa, que é justamente por causa disso que... Não condenam o mundo a uma morte inexorável, não desanimam com o pensamento da inutilidade de pertencer ao povo de Deus. Pelo contrário, ampliam a esperança e a promessa. Confiam no amor do Pai Criador de cada criatura e encorajam-nos a entrar neste povo abençoado, né, para podermos ser merecedores de estar debaixo dessa graça do Redentor, né, que vai falar sobre ele. Confortam-nos realizar as obras da lei, apesar de não entendermos, por amor dele, por amor de Jesus, sem medo de que não sejam válidas para a saúde, conhecendo-as e praticando-as com esforço, né? Mas sim com uma condenação, porque são sempre realizadas imperfeitamente. E por quê? Porque todos os que creem em Cristo são justificados gratuitamente pela graça dele, por meio da redenção por ele realizada. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todos os males do homem. Deus, seu Pai, colocou sobre ele a iniquidade do mundo inteiro. Então, esse egoísmo de não fazer as obras e fazer imperfeitamente. E ele sofreu o castigo que restitui a paz aos homens. Aqui está o pastor e o cordeiro que reúne as ovelhas errantes que se desviaram do caminho do céu. Jesus. Ele traçou com seu sangue um sinal para os homens distraídos pelas seduções da carne, do mundo de Satanás, né? Porque a gente obedece o que é palpável, o que é mais, né? O que é imediatamente, mas normalmente a gente faz isso, né? A gente não obedece a uma promessa, a uma esperança, a um mandamento que a gente não vê sentido, né? A gente prefere obedecer ao nosso desejo carnal, ao desejo do nosso irmão do mundo, do nosso amigo, do nosso colega, da sociedade, do mundo, e de Satanás, que nos incita, que nos tenta. É mais fácil, né, para nós. Fácil de passar para pastagens traiçoeiras. Esse sinal vai desta terra lamacenta, onde vocês vivem, ao reino de Deus. Aquele sangue divino do Verbo encarnado, aquele sangue inocente do Filho do Homem resplandece e clama a todos os homens, indicando o caminho e as verdades a seguir para ter vida. Então ele indica o caminho e as verdades a seguir para ter vida.
Observe que estou falando no presente, porque a redenção pela vítima propiciatória preordenada por Deus é um dom, um presente eterno que começa não na hora nona, não na hora que aconteceu, mas não lá no clamor de Belém, não nas revelações dos profetas Isaías, não a promessa a Abraão, não foi lá, não da condenação do Éden, não do primeiro comando do Criador faça-se, não foi lá, faça-se a luz, mas sempre foi, sempre, sempre teve, sempre existiu, sempre, desde o início, como Deus sempre foi uno e trino, gerando de sua unidade perfeita a Filho e o Paráclito que dá aos dois procede sem produzir divisão de unidade e sem criar confusão de pessoas para essa unidade inalterada. Então, desde a mente divina, antes de todas as coisas, o nosso Senhor, o nosso Jesus, essa vítima propiciatória foi preordenada por Deus. O Redentor já estava lá, o pensamento eterno, no eterno presente do pensamento divino, o pensamento pré-ordenado quis a vítima redentora. Então, desde o início, antes dos homens serem criados, antes da terra ser criada, a nossa vítima redentora, Jesus, já estava, estava gerado no pensamento divino. E esta infinita pulsação de seu amor misericordioso, eternamente recebida pela unidade pensante. Os dias do universo ainda incriados e as criaturas deste universo, perfeitas por origem e imperfeitas por sua vontade, geraram o verbo a vítima. Não foi nós que geramos o verbo, foi Deus que foram gerados de uma infinita pulsação de seu amor misericordioso, que foi gerado Jesus. Não foi nós que geramos Jesus, foi Deus que gerou no seu pensamento divino, nessa pulsação infinita do seu amor misericordioso, eternamente recebida pela unidade pensante. Os dias do universo ainda incriados e as criaturas deste universo, perfeitas por origem e imperfeitas, geraram o verbo. Por isso é justo dizer que Deus é amor e que toda a operação de Deus é amor, por causa disso. Por ele ter gerado desde já, Jesus. Ele é amor. Ter gerado Jesus é amor. Ter gerado Jesus, seu filho, já mostra que ele é amor, filho dele. Por isso é justo dizer que Deus é amor e que toda a operação de Deus é amor, desde a misteriosa, infinitamente maravilhosa da geração do verbo, do pensamento, e portanto também do ser do Paráclito, o Espírito Santo, que é o infinito recíproco amor dos dois primeiros, do Pai e do Filho. A semente que neste minuto, depois de milênios da criação, lança seu germe do suco para um dia criar uma família de grãos, pão futuro para o homem. Incrível isso, meu Deus. Lança seu germe, que é Jesus. Que é Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo. Deus é infinitamente bom, amoroso, sábio e paciente. Por essas suas perfeições, ele quis o Redentor antes mesmo de ser pecado. Uau! E por essas suas perfeições, ele foi capaz de suportar os crimes anteriores dos homens para fazer a justiça conhecida no momento certo e para que todos aqueles que, ou por motivos espirituais, luz ou pelo conhecimento doutrinário, creem em Cristo Jesus. Eu disse, todos aqueles que, ou pela luz espiritual, ou pelo conhecimento doutrinário. Aqui está um ponto sobre o qual muitos não meditam o suficiente e sobre o qual caem no mesmo erro dos antigos judeus que se julgavam os únicos destinados ao céu porque eram os únicos que conheciam a existência dos mandamentos e a lei do verdadeiro Deus. Ó miseráveis! Ó quantos deles foram condenados por terem esse conhecimento da existência da lei e do verdadeiro Deus. Quantos foram condenados? Condenação porque o conhecimento não era o motivo da humildade neles, mas sim era um orgulho, poder conhecer a verdade, saber que tinham
um Deus verdadeiro e tal, e daqui que adianta conhecer? Eles se julgavam justificados sem precisar circuncidar o espírito, só pelo conhecimento, só por terem tido a graça de conhecer, ter esse conhecimento lá no povo deles. E eles, nossa, assustador, né? Só porque a circuncisão era na carne, só isso, eu sou marcado, então eu tô salvo, só isso, meu Deus. Eles pensavam que tinham triunfo pelo roubo, pelo direito autoritário. Não, o céu para todos é uma conquista. Você tem que conquistar. E é difícil, grande. Certo apenas para aqueles que perseveraram de boa vontade até o fim de sua existência. É dito pelos profetas que a sinagoga será repudiada e o templo e a nação de Israel serão destruídos, enquanto o deserto da terra sem vida se encherá de alegria. E no deserto as multidões do novo povo de Deus levante, dos novos, povos de Deus levante, mas fica estranho, né? Do novo novo povo universal de Deus levante e verão a glória do Senhor e ouvirão as palavras convidativas. Não tenham medo. Aqui está o seu Deus, ele vem e te salva. Então os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Os gentios, os que não conhecem, se abrirão. E os coxos, os incivilizados, correrão como veados, como se fossem saudáveis para as águas do Salvador. E as águas purificadoras também jorrarão, onde agora falo no presente de Deus, mas estou me referindo aos tempos iniciados com a evangelização apostólica e que não terão fim até o fim dos tempos. É idolatria seca, e as torrentes da sabedoria fluirá onde há ignorância de Deus. E as torrentes da sabedoria fluirá onde há ignorância de Deus e de sua doutrina santa. Esse caminho marcado pelo sangue de Cristo, quem a segue, mesmo que ignorante, não pode estar errado. Ó promessa consoladora! Não haverá nele leões ou bestas más, mas apenas os libertos, os redimidos pelo Senhor andarão por lá, e retornarão a amizade e a filiação divina entre Deus e o homem, quebrada por Adão. E cheios de alegria sobrenatural, eles completarão seu dia, até que a entrada no reino de Deus não enxugue todas as lágrimas e anule todas as dores para sempre. Aqui está a promessa. E aqui está a resposta para aqueles que acreditam que somente um católico pode ser salvo. E aqui está a explicação das minhas palavras ou pelo conhecimento espiritual. Deus tem todo o poder e Deus tem toda a misericórdia. E a sua alegria é comunicar-se aos espíritos que anseiam pelo Deus desconhecido, que sentem que é, sem saber como, quem, onde está, nem como ir até ele. Nós calculamos os bilhões de homens de Adão em diante, eles apertaram o pó da terra. Eles são aqueles que são salvos pela fé no verdadeiro Deus, por aquela fé misteriosamente encontrada, viva no meio de seu espírito, e que Deus fez mais forte e mais claro, como recompensa por sua justiça oferecida ao Deus desconhecido que procuravam conhecer. Muito, muito sim, porque Deus justifica o incircunciso pela fé e o circuncidado também pela fé. E muitas vezes, verdadeiramente, os incircuncisos, pela misteriosa fé que os anima, um dom divino para eles de boa vontade, sem conhecer as obras prescritas pela lei, trabalham melhor do que aqueles que as conhecem, mostrando assim que a fé é ainda mais válida do que lei para salvar o homem. Porque onde há fé em um Deus desconhecido que ama e recompensa pelo bem feito em sua honra, há esperança e há caridade. E onde há caridade, há saúde. Porque verdadeiramente no final dos tempos, aqueles que não foram batizados com água serão batizados com fogo, isto é, com caridade dada como recompensa por sua caridade. Então vamos lá, vamos ver se entende um pouquinho mais, né? Então, ó miserável, quantos deles foram condenados por esse conhecimento, da lei? Condenação, porque o conhecimento não é para ser motivo de humildade, não era o motivo verdadeiro, da humildade deles, mas sim eles usavam isso como orgulho. Eu sou especial porque sou parte de um povo eleito, você é lixo, Deus me predestinou, então você
Deus me livre, já pensou que horror? Você falar que você é católico porque você é predestinado e o outro que não é católico erca. Não pode ser assim, né? Eles se julgavam justificados sem precisar circuncidar o espírito, marcar o espírito, né? Se humilhar, ser humilde para Deus, como filho de Deus, como reconhecedor da verdade, né? Como que Deus me perdoou? Qual o motivo pelo qual Deus me justificou? Por eu ser pecado, por eu ter pecado. E eu preciso voltar a Ele, meu coração, meu agradecimento, né? E por causa dele mudar os meus pensamentos, e por causa dele, né, entender essa verdade e tal. Só porque a circuncisão era só na carne. Eles pensavam que tinha o triunfo pelo roubo. A pessoa, ela tá pensando que ela é predestinada, mas ela tá roubando. Jesus, que coisa, hein? Pelo direito autoritário. Não, o céu para todos é conquista, para qualquer pessoa é conquista. Tem que agradecer a Deus, tem que reconhecer a Deus, né, pelo que Ele fez. E é difícil, é grande. Essa gratidão tem que produzir em você virtude. Essa gratidão tem que produzir em você um caminho reto, né, na justiça. Certo apenas para aqueles que perseveraram de boa vontade até o fim de sua existência nessa justiça, nessa gratidão, nesse reconhecimento, nessa resposta de amor e gratidão pelo sacrifício de Cristo. É dito pelos profetas que a sinagoga será repudiada. O templo, a nação de Israel serão destruídos enquanto o deserto da terra sem vida se encherá de alegria. E no deserto as multidões do novo povo de Deus, o povo católico, né, que quer envolver todas as outras pessoas também, levante e verão a glória do Senhor e ouvirão as palavras convidativas. Não tenham medo, aqui está o seu Deus, ele vem e te salva. E então os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos se abrirão. E os coxos, os incivilizados, correrão como veados, como se fossem saudáveis para as águas do Salvador, o batismo. E as águas purificadoras também jorrerão onde agora falo, no presente de Deus, mas estou me referindo aos tempos iniciados com a evangelização apostólica dos apóstolos e que não terão fim até o fim dos tempos. Então, tá aí. Então, correrão como veados, como se fossem saudáveis para as águas do Salvador. E as águas purificadoras também jorrarão onde agora é idolatria seca. Onde agora é idolatria seca. E as torrentes da sabedoria fluirá onde há ignorância de Deus e a sua doutrina. Então, essas águas purificadoras do Evangelho, do batismo, né, irão jorrar aonde estava sendo idolatria seca. Essa idolatria seca da pessoa, né, idolatrando uma palavra, uma predestinação, sem amor a Deus nenhum, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma uma gratidão a isso, tal. Esse caminho marcado pelo sangue de Cristo, que é essas águas purificadoras. Quem a segue, mesmo que ignorante dos mandamentos de Deus, mas ficou sabendo, né, dessas águas do batismo, do sangue de Cristo que morreu na cruz para salvar e justificar todo ser humano criado, né, não pode estar errado. Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento da doutrina, né, mesmo que não seja catequizado, qualquer pessoa tem hoje a graça de poder receber essa boa notícia, né? Quem segue, mesmo que ignorante, não pode estar errado. Ó, a promessa consoladora dessa salvação por meio de Jesus. Não haverá nela leões ou bestas más, mas apenas os libertos, aqueles que vão receber, né? Então, quem conhecer e chegar perto dessa verdade vai ser imediatamente tocado por essa verdade e libertado por essa verdade, né? Não é para pensar que foi condenado, excluído ao conhecer Jesus. Ao contrário, ao conhecer Jesus você tem que automaticamente se sentir incluído, né, para ser salvo, né, para ser salvo por meio dele. Mas tem que ter o reconhecimento, ser justo em volta pelo exemplo de Cristo, né, viver desse caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe um caminho e nós temos que andar por ele. Olha lá, os redimidos pelo Senhor andarão por esse caminho.
que retornarão à amizade e filiação divina entre Deus e o homem, através de Jesus, quebrada por Adão, e sangue de alegria sobrenatural, eles completarão seu dia, até que a entrada no reino de Deus não enxugue todas as lágrimas e anule todas as dores para sempre, através das promessas em Cristo Deus, nosso Deus. Aqui está a promessa, e aqui está a resposta para aqueles que acreditam que somente um católico pode ser salvo. Não existe predestinação para a salvação, e só isso e acabou. Você foi batizado, tem o sinal de Cristo na sua testa, e isso já está garantido. É isso que garante que você será salvo. Não, o que garante que você seja salvo é você ter o conhecimento, o reconhecimento dessa promessa, né? E viver por meio dela, na justiça que ela te exige, né? E aqui está a explicação das minhas palavras ou pelo conhecimento espiritual. Deus tem todo o poder e Deus também tem toda a misericórdia. E a sua alegria é comunicar-se aos espíritos que anseiam pelo Deus desconhecido, que sentem que é, sem saber como, quem, onde está, nem como ir até ele. Nós calculamos os bilhões de homens de Adão em diante. Eles apertaram o pó da terra. Eles são aqueles que são salvos pela fé no verdadeiro Deus, por aquela fé misteriosa encontrada viva no meio do seu espírito, e que Deus fez mais forte e mais claro, como recompensa por sua justiça oferecida ao Deus desconhecido que procuravam conhecer. Então, pessoas que vieram por uma inspiração divina, né? E tiveram essa fé. Muito, muito sim, porque Deus justifica o incircunciso pela fé e o circuncidado pela fé. E muitas vezes, verdadeiramente, os incircuncisos pela misteriosa fé que os anima, que é mistério, né, que moveu a alma deles a acreditar no Deus verdadeiro, que é um trabalho de Deus, né, para eles de boa vontade, sem conhecer as obras prescritas da lei de Moisés, os mandamentos, trabalham melhor do que aqueles que as conhecem, mostrando assim que a fé é ainda muito mais válida, que motiva eles a seguir certinho a justiça, do que ler, né, os mandamentos para a salvação. Porque onde a fé em um Deus desconhecido que ama e recompensa pelo bem feito em sua honra, a esperança e a caridade, né? Então, a pessoa que ama a Deus e que faz a justiça e percebe que Deus abençoa, ela tem fé. Então, ela tem uma fé verdadeira. E aí ela prefere seguir essa fé e dar certo, do que se ela souber uma lei que ela tem que fazer, né? Uma lei que ela tem que fazer e seguir, e aí, em base daquela lei, que ela vai achar que as coisas vão dar certo, né? Não é assim. É em base do bem que você faz, né? Pela fé, pela certeza, né? Da esperança e pelo você mesmo, por conviver com Deus, né? Pela convivência espiritual, né, que você tem todos os dias, do amor ali. E onde há caridade, há saúde. Então, você entender, se Deus me ama, eu também tenho que amar aquele que vem até mim. Independente. Então, não é por saber uma lei, um mandamento de amar o próximo, mas sim de amar porque Deus ama. Deus ama aquela pessoa. Foi Deus que criou todas as pessoas, foi Deus que criou os animais. Então, se Deus criou os animais, não foi para eles serem maltratados. Ele criou, né, para uma finalidade, para um ofício. Então, esse ofício é a glória de Deus e é a glória da própria pessoa. E aí eu preciso fazer o bem para que essa pessoa possa viver o ofício para que ela foi criada, né? E eu tenho que fazer com que esse animal também viva para o qual ele foi criado. E ele possa, né, ter essa vida em plenitude que Deus tanto deu a mim e deu a todos nós e através de nós para darmos para o outro, né? Nós temos que ser, né, também um elemento de salvação, de justiça, de amor, né, tal, ser uma extensão divina. Então, aí a pessoa que tem fé, ela sabe que ela tem que fazer em direção aos outros o que essa fé te pede. Se ela quer ser feliz, o outro também precisa ser feliz. E ela vai ser feliz porque ela faz o outro feliz. Então, assim, ela vai entendendo isso pela fé, só pela fé, né? Então, é mais forte a fé do que o conhecimento da lei, do que simplesmente você conhecer, né? Não mentir, blá, 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 não sei o que lá. Aí você não faz uma regra. Ah, não vou mentir mais. Ah, porque a regra tem uma lei lá, não vou mentir. Mas só que você tem que saber por que eu não vou mentir. Então, a fé faz você entender, né, que mentir é muito ruim. Nossa, é tão triste, é tão ruim. Então, fazer uma meditação pela fé para que você possa entender por que não mentir, por que não cometer esse tipo de coisa.
E aí a lei vai vir como uma resposta, uma confirmação daquilo que você já vive, né? Tipo assim, né? De verdade, porque você ama, porque você aprendeu por meio do Deus da fé, né? Do verdadeiro Deus, essa justiça que faz você ver sentido em fazer o bem, né? É muito importante isso. A lei atrapalha em vez de ajudar, né? E onde há esse amor, há saúde, porque verdadeiramente no final dos tempos, aqueles que não foram batizados com água serão batizados com fogo, isto é, com amor, dada como recompensa por sua caridade, por sua oferta, por seu sacrifício de amor pelos outros. Muito bom. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos.